mas quem esteve na liturgia de ontem pôde vivenciar com a igreja essa pedagogia da igreja de nos fazer, pelas leituras, voltar na história para chegar nesse ponto culminante que é a ressurreição de Cristo, razão pela qual nós cremos. É São Paulo que diz em outra carta, nós lemos hoje um trecho da carta aos Colossenses, mas em outra carta São Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, qual seria o sentido de estarmos aqui agora? Nenhum, porque nós estamos aqui exatamente porque Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, ela aponta para a nossa ressurreição. Se ressuscitastes com Cristo, diz São Paulo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai, buscai, desejai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Esse ensinamento para nós no dia de Páscoa é muito importante. Humanamente falando, nós somos sempre tendentes a nos fixar nestas coisas aqui, que são boas. Muita coisa boa nesse mundo, não tem? Tem muita beleza? Tem. Mas essa realidade, simplesmente, ela não satisfaz plenamente o anseio do coração humano. O coração humano tem sempre sede de mais. E o coração humano, muitos de vocês sabem disso, a gente vai só reforçar aqui. O coração humano, ele é dotado de um dom natural. São as ciências que a gente estuda que atestam isso. Também as ciências humanas, elas dizem: o ser humano, ele é um ser religioso por natureza. E por ser religioso por natureza, existe então no ser humano uma necessidade do eterno, daquilo que nós não vemos, não pegamos. A igreja chama de espiritual. Em nós está ao mesmo tempo o ser, o homem carnal e o homem espiritual. E essas dimensões, ao contrário do que pensavam os filósofos platônicos, essas duas dimensões, elas estão complementares no ser humano, unidas. Elas têm que se querer bem no ser humano. Ninguém pode separar no ser humano, no cristão, o humano do divino, o carnal do espiritual. E quando nós não alimentamos o nosso ser espiritual, ele faz muita falta para a gente. Vocês já sentiram falta do espírito? Parece que o espírito foi embora, está vagando por aí, e vocês estão sem saber o que fazer, desnorteados. É a falta do espírito, é a falta do homem, da mulher espiritual em nós, devidamente satisfeito.
Porque diz uma das ciências filosóficas: o ser humano tem que alimentar em si todas as suas dimensões, também a dimensão espiritual, que está ali, pedindo alguma coisa mais do que comida, água, roupa, amizade, relações. Está aí dentro de nós uma dimensão gritando pelo espiritual. Se vocês ressuscitaram com Cristo, esta é a nossa fé, busquem as coisas do alto, as coisas espirituais. Ah, padre, eu estou assim. Eu escutei muitas confissões esses dias, graças a Deus, né? Muita gente desejou se confessar, e alguns dizem isso: eu estou assim. Aí a gente faz algumas perguntinhas muito básicas e a gente vê o quê? Fazia uma década sem uma confissão. A confissão faz parte da nossa vida espiritual, alimenta a nossa vida espiritual. Ah, padre, uma década sem ir para a missa. Está mal, hein? Isso faz falta para a nossa vida espiritual. Ah, padre, nunca mais li a Bíblia. Você está respondendo as suas próprias perguntas, porque isso é do nosso horizonte cristão, para nós alimentarmos esse ser espiritual que tem necessidade de alimento espiritual. Então, se nós não alimentamos o nosso ser espiritual, ele vai ficando fraquinho. Nós vamos tendo umas crises de distanciamento da vida espiritual. Aí eu falto a missa domingo, eu falto outro domingo, o outro domingo, um mês, um ano. Aparentemente está tranquilo, mas não está. Se você for honesto com você mesmo, com a sua vida espiritual, você vai logo perceber que começa a esvaziar, começa a perder o sentido. A gente percebe isso. Ao passo que, se a gente alimenta, busca, e São Paulo usa um verbo aqui que é importantíssimo: esforçai-vos. Vocês levantam, quem tem filho na escola de manhã, levanta o braço. Vocês levantam todo dia assim, com toda a vontade do mundo, para arrumar a gurizada para ir para a escola? Não. Olha só, todo mundo respondendo, né, do horário para acontecer. É assim. Gisele. Se não pular fora, né, da rede, da cama, da caixa, sei lá do que, era um amigo meu que dizia isso, eu aprendi com ele, o negócio da caixa. Se a gente não se esforçar, sair dali, ninguém sai. Hoje eu queria ficar na minha cama. É dois. Um pouquinho mais. Certo? E quantos de vocês não fizeram o esforço para estar aqui? Só Deus sabe. Uns vieram, eu vinha ali, né? Alguns vinham meio se arrastando assim. Mas chegaram. Esforço. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. A gente se esforça para tantas outras coisas. Sério? E às vezes a turma se esforça mesmo. Até gasta dinheiro com certas coisas por um esforço que no final das contas é supérfluo, não é essencial.
Então São Paulo diz: o Senhor ressuscitou, fato. A sua ressurreição libera a nossa ressurreição. E se nós ressuscitamos com Cristo, estamos cientes dessa vida que Ele trouxe para nós pela sua ressurreição, a coisa não vai acontecer de mão beijada, não. É uma expressão que todo mundo conhece, né? Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Reforça isso com outro verbo importante: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Vamos fazer uma conta agora. Quanto tempo nós dedicamos da nossa vida para as coisas terrestres? Que são coisas terrestres? Caça de minhoca no chão, né? Assim, por um bom tempo, caçando minhoca. Eles fazem isso? As coisas da terra. Mexendo as plantinhas, tempão, coisas da terra. Procurando não sei o que, cavando os buracos, não sei para quê. Não é isso. As coisas terrestres, as coisas da terra, que São Paulo se refere, são todas as atividades que nós podemos fazer, pensar, elaborar, que estão de alguma forma em contradição com a nossa vida espiritual e que não contribuem muito para a nossa vida espiritual. São as coisas terrestres. E o tempo que a gente gasta com isso, cada um pode fazer uma avaliação pessoal, perceber isso. E agora, quanto tempo eu gasto para as coisas espirituais? Vou sentar aqui e vou ler hoje a minha Bíblia, meia hora, sem celular por perto. Eu não vou ler no celular não, porque já tem Bíblia no celular também, né? Eu não vou ler Bíblia no celular, porque eu vou lendo a Bíblia e vai caindo um monte de mensagem no celular no meio da leitura da Bíblia. E aí? As coisas da terra, as coisas terrestres me atrapalhando aqui, porque eu não consigo me concentrar um pouquinho mais para essa leitura. Então não esquece o telefone uns metros longe lá, né? Põe no silencioso para não te chamar a atenção e dedica aquele tempo para a tua Bíblia. Todo mundo tem Bíblia em casa, né? Nem vou perguntar sobre esse assunto, porque todo mundo tem Bíblia em casa, já comprou, né? A sua Bíblia tem lá em casa. E dedica aquele tempo para a leitura da Palavra de Deus. Vocês sabem que muitas pessoas, inclusive, usaram a Bíblia como ABC. Sabe o que é o ABC? Nem sabe mais, né? Uma cartilha antiga, né? Para aprender a ler. Aprender a ler e escrever. O ABC. A Bíblia, para muitos dos nossos avós, foram um ABC. Eles aprenderam a ler na Bíblia. E aprenderam a ler bonito, né? Porque a Bíblia tem uma linguagem bonita. Dedicar um tempo. Hoje é domingo. Vai ficar tudo, vai ficar as panelas, vai ficar tudo. Depois eu dou um jeito nas panelas. Hora da comunidade. Hora de celebrar junto com os outros. Hora de escutar juntos a palavra de Deus. Hora de encontrar os outros que a gente não vê durante uma semana, né? A gente se cruza rapidinho por ali, pela rua e tal, mas a gente tem chance de se encontrar um pouco. E quando termina a missa, dá para ficar mais uns 2 minutinhos, né? Cumprimentando os amigos que a gente encontrou aqui. Ninguém sai voando, a menos que tenha algum compromisso muito
imediato. Como é que nós entendemos, de fato, no nosso dia a dia, essa exortação paulina sobre a manutenção da nossa vida de ressuscitados? Vamos gravar esses 2 verbos de São Paulo para te levar para casa, bem gravado mesmo. Mas depois vocês peguem a carta aos Colossenses lá em casa. Pode pegar, essa carta é linda. Carta aos Colossenses. 2 verbos. Quais são? Esforçar, verbo esforçar, com a indicação esforçai-vos. E qual é o outro verbo? Aspirai, desejai as coisas melhores, as coisas celestes e não as terrestres. Vamos fazer uma divisão? Não. O homem espiritual, bem alimentado, ele vai fortalecer as outras dimensões da minha vida. Vamos imaginar que a minha dimensão emocional esteja um pouco fragilizada por algumas situações. E aí eu vou chegar em casa depois desta missa aqui, bem rezada, né? E eu vou encontrar alguma situação que mexe com o meu emocional, que já está fragilizado. A vontade humana que eu tenho é de resolver logo a parada desse meu emocional fragilizado. Mas eu estou tão bem espiritualmente que eu tenho chance, condições de resolver de uma outra situação aquela situação emocional que me despertou ali ao chegar em casa. Então a dimensão espiritual da nossa vida, ela é um contraponto o tempo todo para as outras dimensões da nossa caminhada de fé. A dimensão espiritual, ela serve como um juízo para a minha vida. Ela vai me dando o norte. Não faça isso agora. Não responda desse jeito agora. Não use dessa atitude agora. O juízo, a graça de Deus agindo na nossa vida, é a dimensão espiritual. Agora, se essa dimensão espiritual está capenga na minha vida, eu estou fraquinho, magrinho espiritualmente falando, as outras dimensões vão se desarmonizar na minha vida. A gente pode ter a melhor formação acadêmica, pode estudar muitas coisas, mas na hora de resolver certas questões, nós não temos a frieza, no bom sentido da palavra, e o controle necessários para resolver aquelas situações com caridade. Isso é fruto do Espírito. A caridade é fruto do homem espiritual evoluído, desenvolvido. Por isso que a gente se esforça e buscar as coisas do alto. É uma outra tradução dessa página de São Paulo. A história que desembocou aqui na nossa missa de hoje, a gente sabe, e vivenciou ao longo dessa quaresma e do trido de modo especial, né? Olha aí, ó, no meio da missa o telefone tocando. Pode ser que seja um médico, né, que esteja aqui conosco. Acho que pode voltar para o plantão, né? Acompanhamos a narrativa dos fatos todos. Ontem na vigília, 7 leituras narrativas da história da salvação, a coisa mais bonita. Essa história nós sabemos, já conhecemos. O
que nós precisamos hoje é adentrar essa história e viver, nos sustentar dessa história, porque essa história rendeu a nossa fé. Ontem também na missa da vigília, nós renovamos as promessas do nosso batismo, a nossa fé. Ao final desta missa, nós vamos fazer a bênção da água batismal para lembrar o que aconteceu ontem na vigília. Depois do batismo, a aspersão da água batismal para a comunidade. Está aqui entre nós o batizado de ontem à noite da comunidade. Então, que o Senhor possa nos ajudar a perseverar e a partir dessas leituras de hoje, mas agora desse tempo que se abre, serão 50 dias até o desfecho do tempo pascal com a festa de Pentecostes. É um tempo lindo que precisa ser valorizado por nós. Quem puder, esforce-se todos os dias, tirar um tempinho para a leitura, ou as leituras de cada dia da nossa liturgia, que são indicações concretas para nós mergulharmos nesse mistério salvador do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição. Esforcemos-nos, busquemos aquilo que vai nos fazer pessoas ainda mais felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.